Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga, e mais um vídeo semanal aqui junto com vocês. Que maravilha, né? Estou muito feliz aí porque agora nós temos a opção de fazer vídeo curtos, então quem ainda não conferiu meus vídeos curtos está aqui no canal, confira. E nós temos também aí os nossos vídeos, né? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o mutismo seletivo. Se você nunca ouviu falar sobre isso, né, fique até o finalzinho do vídeo porque é muito importante, principalmente você, papai, mamãe, professores, vocês que precisam, né, educadores, que precisam ter mais conhecimento sobre determinados assuntos. Então, mais de 90% das crianças com mutismo seletivo apresentam também uma fobia social ou ansiedade social, considerando aí alguns autores o mutismo seletivo como uma síndrome de ansiedade social. Então, nós já falamos aqui várias pastas sobre ansiedade, timidez. Então, o mutismo infantil, ele irá trazer um pouquinho, né, questões como ansiedade, timidez, vai entrar dentro dessas duas pastas aí, também da pasta psicopedagoga, né, que a gente precisa também estar estudando os transtornos. Vamos ao que interessa. O mutismo seletivo, ele é sim um transtorno psicológico que ocorre principalmente na infância, caracterizado aí pela recusa ou incapacidade em falar em determinadas situações. O indivíduo compreende a linguagem e é capaz de falar normalmente em espaços onde se sinta seguro, usualmente dentro de ambiente familiar, sendo frequentemente considerado uma criança tímida. Então, o ingresso na escola torna-se um evento facilitador para a percepção da dificuldade da criança, pois este geralmente apresenta-se como o primeiro meio social diferente do familiar que as crianças enfrentam, constituindo-se aí em cenário onde se tornam evidentes as dificuldades de interação e comunicação verbal. Às vezes a criança se comunica muito bem dentro de casa, mas quando sai ali ela é muito tímida. Então na escola é o primeiro contato em que a criança tem aí fora de casa, né, para interagir aí, para ter essa comunicação com os coleguinhas, e é por isso que é mais fácil os professores perceberem. É importantíssimo que os educadores que atuam na educação infantil, principalmente, estejam atentos e possam colaborar no encaminhamento dessas crianças aparentemente tímidas, mas que vivenciam altos níveis de sofrimento. Então, é possível aí o professor identificar quando essas crianças são muito retraídas, caladas, identificar aí a timidez, se a timidez está muito exagerada. Então, geralmente, essas crianças, elas permanecem sempre retraídas, caladas, mesmo após o período aí esperado de adaptação, podendo permanecer todo o período escolar sem poder solicitar ao educador ou a outro adulto no ambiente escolar um copo de água, ir ao banheiro, né? Ela tem vergonha de pedir permissão para ir ao banheiro, tem vergonha de falar. A timidez excessiva, o isolamento social, a dependência, o perfeccionismo são indícios de sofrimento psíquico por parte da criança, do adolescente ou do jovem. Vamos conhecer um pouquinho mais. O primeiro caso de mutismo seletivo foi descrito em 1877 pelo médico alemão, que descreveu pacientes que, apesar de possuírem habilidades linguísticas necessárias para a comunicação oral, escolhiam não falar em algumas situações, denominando afasia voluntária. No século XXI, mudou-se o nome desta condição para mutismo seletivo e passou-se a compreender melhor, né, que este quadro não se trata de um comportamento voluntário da criança, mas involuntário, passando a delinear-se um quadro com déficits, né, específicos da funcionalidade da ansiedade social.
Novos estudos, gente, vêm surgindo aí em torno deste tema e sabe-se que o mutismo seletivo ele pode assumir variados padrões de manifestações. Quando percebemos aí que a criança fala apenas com os pais, né? Fala apenas com uma outra criança específica, ela seleciona qual a criança que ela quer falar. A criança ela não fala com adultos em geral, limita-se a murmurar com poucas palavras em algumas ocasiões específicas, dentre outras. Então, os fatores envolvidos no desencadeamento de um quadro de mutismo seletivo, eles podem ter aí características psíquicas, emocionais, orgânicas e ambientais que dificultam ou até mesmo impedem o desenvolvimento da criança e a aquisição de competências emocionais, cognitivas e interação social. Acredita-se que haja uma ligação entre fatores ambientais como depressão materna, superproteção parental, nível de autonomia, vergonha e ansiedade social aí sentida pelos pais, dentre outras causas. As crianças com mutismo seletivo, elas sofrem de níveis elevados de ansiedade social e timidez. E frequentemente se manifestam aí os sintomas de fobia social e desordem de evitação e ansiedade. Então, alguns autores, consideram o mutismo seletivo um subtipo da fobia social, sendo este o transtorno de ansiedade mais prevalente segundo estudos científicos aí. Eles identificaram 4 subtipos de mutismo seletivo. Então, vamos conhecer para a gente saber um pouquinho mais. Primeiro, nós temos o mutismo seletivo simbiótico, que é caracterizado por uma relação simbiótica com o cuidador, por um lado, e relação negativa e manipuladora em relação aos restantes, das outras pessoas. Nós temos também o segundo, o mutismo seletivo com fobia para falar. Então, é caracterizado pelo medo de escutar a própria voz, acompanhado de comportamentos obsessivos e compulsivos. Nós temos o terceiro, que é o mutismo seletivo reativo, caracterizado por timidez. É o retraimento, depressão, que aparentemente são resultantes de um acontecimento traumático na vida da criança. Nós temos também o quarto, que é o mutismo seletivo agressivo, caracterizado por o uso hostil do silêncio, como se este fosse uma arma. Então, a pessoa usa mais aquele silêncio ali. A identificação, do mutismo seletivo é um pouco difícil. Muitas vezes os pais identificam já em momentos tarde, por volta lá dos 3 ou 4 anos de idade, sendo comum o encaminhamento dessas crianças para tratamento após meses ou até mesmo anos de mudez. Pois os pais eles tendem a supor tratar-se apenas de timidez e por isso eles não procuram ajuda. Então, com o tempo vai passando até que os prejuízos acabam se tornando mais visíveis e significativos, é quando os pais procuram ajuda. É importante que os pais fiquem atentos aos principais sintomas, pois se você começar a tratar, o quanto antes, o diagnóstico e a intervenção for feita, melhore a chance de desenvolvimento psíquico, emocional, cognitivo e social da criança. Quanto mais demora, pior. Como principais sintomas a serem observados pelos pais, podemos destacar a excessiva timidez, quando o seu filho é muito tímido, o medo, ele tem medo de fazer determinadas coisas com exagero, a ansiedade exagerada em situações novas, ou na presença de pessoas estranhas, a incapacidade de comunicação oral, desenvolvimento de formas alternativas de comunicação, como gestos, expressões faciais, movimentos corporais, dentre outros, enquanto no contexto familiar, a criança, ela brinca e fala livremente,
sem nenhum constrangimento, não demonstrando ansiedade, timidez ou medo, mas no início das aulas aí, no período escolar, a criança, ela manifesta uma recusa em ir à escola, ela não quer ir à escola, ela tem dificuldade para separar-se dos pais, ela chora, ela grita, ela tem um desejo de fugir da escola, queixas de dor de barriga ou de cabeça, inquietação, perturbações de sono, irritabilidade, dentre outros. Então é importante você buscar ajuda. Casos em que o mutismo seletivo ele aparece no início aí da terceira etapa da criança, na adolescência, entre 11 e 15 anos, quando normalmente desencadeia-se os quadros de ansiedade. Então, nesse período que estamos vivenciando, né, de ensino híbrido, a criança vai começar agora a ir para a escola, algumas escolas já começaram. Muitas crianças ficou muito tempo sem comunicação, estão com dificuldade de se comunicar. É preciso os pais conversarem bem com essa criança, né? Tentar insistir para que ela retorne à escola. E se você perceber que está um pouquinho grave, né? Essa questão do mutismo seletivo, ele está muito calado, está muito tímido, está com medo, é preciso você buscar ajuda. Então, o diagnóstico ele deve ser realizado por equipe interdisciplinar para avaliar, né, os aspectos psíquicos, emocionais, sociais, cognitivos e intelectuais da criança. Pessoal, ele é realizado através de psicoterapia envolvendo a criança, a família e a escola. Quando você percebe que o medo da criança, as dificuldades da criança é na aprendizagem, aí você vai buscar ajuda com o psicopedagogo. Quando a dificuldade é na aprendizagem, né? Em determinada matéria, meu filho não consegue avançar, meu filho tem muito medo. Então aí é preciso você buscar a ajuda do psicopedagogo. Quando é um mutismo seletivo, tudo isso que eu falei aqui, você vai buscar a ajuda da psicoterapia, que ela envolverá aí a criança, a família, a escola, tá bom? Então tem diversas ajudas e dependendo aí da situação, que não tem como a gente especificar aqui, né, nesse vídeo, mas dependendo da situação você vai poder estar buscando ajuda. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte, comente, compartilhe aí com seus amigos